Olá, bom dia. Oi, gente, bom dia. Vocês entraram pela plataforma? Estão me ouvindo? Bom dia, pessoal. Bom dia, terceira série. Vocês tiveram dificuldade de entrar na aula pela plataforma? Professor. Bom dia, André. Bom dia, professora. Bom dia. Olá, bom dia. Vocês tiveram dificuldade de entrar na plataforma? Eu não. Eu também não tive não, professora. Entrei agora.
Ah, obrigada. É que eu dei bom dia, acho que 5 vezes, ninguém respondeu. E vocês dois que entraram por último agora me responderam. Pode ser que o problema seja a minha conexão, né? Pode ser que seja meu áudio. Prefiro pensar assim. Ô, professor, é que tá travando um pouquinho a sua voz às vezes. Ah, se travar de novo, vocês me sinalizem, por favor, tá? Tá bom. Na outra aula também tinham poucos alunos? Eu não cheguei a entrar no trola, não. Beleza. Bem, eu vou começar, porque a gente já tem pouco tempo. Já perdemos praticamente 8 minutos. A aula está gravada, depois eu vou postar. E acredito que alguns devem acessar depois, né? Então vamos lá. Eu estou voltando num assunto que algumas vezes ele fica pouco explorado e ele é a base para o entendimento com relação a muito do que a gente já tratou em aula, né? A questão dos direitos humanos, a questão da dignidade humana, a questão dos casos de violência, tipos de violência, né? Então, os problemas, né? Os problemas como dentro de uma forma geral chama-se de problemas mundiais, né? Então, esses problemas que acarretam tantos outros que acabam abrindo um leque para questões, às vezes, diplomáticas, questões que estão ligadas a políticas públicas, violência e por aí vai, que está muito pautado nessa questão dos valores éticos. Então, vou começar a leitura e vou pontuando. Se alguém tiver alguma pergunta ou quiser colocar algum exemplo, pode me interromper à vontade, tá bom? No campo da ética, considera-se os valores como propriedades que pertencem aos objetos, sejam estes abstratos ou físicos. Estas propriedades permitem qualificar a importância de cada objeto, de acordo com que tão próxima está daquilo que se considera correto ou bom. O que eu quero dizer com isso, né? O texto diz para a gente sobre isso, que as questões éticas, elas não estão simplesmente no mundo das ideias. Muitas vezes, e posso até dizer que na maioria das vezes, elas partem de ações e de situações que são concretas do nosso dia a dia. Ah, e se acontecer isso, como você age? E se acontecer aquilo, como você age? Isso seria o mundo das ideias, né? Mas no nosso dia a dia, a gente passa por situações onde a gente precisa agir de maneira ética. Questões que são palpáveis, né? Questões que são mensuráveis. E tanto de uma forma que está diretamente ligada também, em alguns momentos, a objetos físicos, né? Momentos que envolvem situações físicas, né? Vou dar um exemplo que eu vi acontecer outro dia, e isso já aconteceu uma vez, assim, eu já estive
dentro da situação há muitos anos atrás, né? Observei outro dia uma pessoa tentando abrir o carro de outra pessoa com o controle, né? Aquela chavezinha de controle, tentando abrir, e a pessoa não abria o carro. E o dono do carro estava de longe, observando, né? E apertou. E o carro abriu. Quando o carro abriu, a pessoa parou, ficou assim, aí abriu o carro, isso foi no Barra Shopping, abriu o carro, olhou dentro do carro, viu que não era dela e fechou o carro. Aí o motorista se aproximou, perguntou o que estava acontecendo. Não, esse carro não é meu. Não, realmente, esse carro não é meu. Ah, mas abriu. Não, quem abriu o carro fui eu. Eu estava de longe, prestando atenção em você, resolvi abrir o carro para saber qual ia ser a sua reação. A pessoa, me desculpa que eu comprei o carro há pouco tempo, ainda não estou muito acostumada com o modelo do carro e é muito igual, eu não sei onde eu deixei o meu. É uma situação, né? Essa pessoa que abriu o carro, que ficou esperando para ver o que ia acontecer, além de muitas outras situações que a gente pode classificar, a questão da resiliência, pensamento crítico, sangue frio e tal, é uma pessoa que tem valores éticos muito bem estruturados. E mais para frente, né, a gente vai ver no texto essa classificação de o que é ético e o que é moral. Lembrando sempre, a ética é individual e a moral é coletiva. Tudo bem até aí? Levantem o dedinho, botem um emojizinho. Ok, obrigada. As meninas também que chegaram agora, né? Bom dia para vocês. Interajam comigo, hein? Por favor, senão eu fico mais deprimida. Se o valor ético do objeto for elevado, é sinal de que a ação em questão é boa e, por conseguinte, deveria realizar-se ou viver-se. Em contrapartida, se o valor ético for baixo, trata-se de uma questão negativa que deveria ser evitada. Aí a gente está falando muito sobre a questão do comportamento, né? A gente tem cada pessoa, como eu falei anteriormente, a ética ela é individual. Então, cada pessoa vai desenvolver os seus valores. Ela pode não ter noção, através mesmo do próprio senso crítico, de que aquilo que ela está fazendo tem um valor ético baixo. E cabe a quem está junto com aquela pessoa, sejam familiares, professores, mestres, né, um técnico, por exemplo, enaltecer e fazer uma crítica para que aquela pessoa possa melhorar, revitalizar, aprender, ter mais condições, né, de melhorar o seu comportamento através de padrões éticos, né? Eu vejo muito essa questão, por exemplo, né, com jogadores de futebol. Você tem meninos que tiveram que correr muito, literalmente atrás da bola, para conseguir chegar num ponto de ter oportunidade, né? Dentro do futebol tem um fator sorte, que isso aí não dá para negar, e você tem, né, aqueles que tiveram, meninas também, né, falando do futebol feminino, que tiveram que correr muito atrás da bola para poder chegar onde eles estão hoje, né? E algumas vezes falta
uma questão que está totalmente ligada à ética. E fazer-se um bom jogador de futebol, um jogador de sucesso, ele está muito além de simplesmente jogar bem o futebol. Ele precisa ser um jogador completo. Então, pega-se aí início de carreira de um Cristiano Ronaldo, de um Messi, né? De tantos jogadores brasileiros também, muitos que foram para fora do país, eles tiveram que estabelecer valores éticos cada vez mais aprimorados para se dar bem na vida profissional também. E muitas vezes são pessoas que vêm de uma faixa, digamos, questão mesmo, uma faixa social, uma classe social que é bastante oprimida, que é bastante humilde. Tudo bem até aí? João Marcelo chegou agora, estamos falando de futebol, não está conectando o áudio ainda. Ana Clara também. Esse termo de ética é uma palavra originária do grego ethos, que por sua vez tem o significado de costume. Os valores éticos podem ser relativos, dependem da perspectiva individual da pessoa ou da sua cultura, ou absolutos. Não se associa ao individual ou à cultura, pois mantém-se constante uma vez que tem valor por si mesmo. A ideia de valor ético possui ligação. Deixa eu aceitar o Luciano aqui. A ideia de valor ético possui ligação com o conceito de valor moral. Os valores éticos são guias que impõem como devem atuar as pessoas, ao passo que os valores morais constituem o indivíduo como ser humano. As duas noções, de todas as formas, tendem a confundir-se e exclusivamente a combinar-se de acordo com o autor. É importante que não haja essa confusão entre valores éticos com valores morais. Esse último se constitui num conjunto de regras, normas e leis que servem para orientar as pessoas dentro de uma sociedade, a fim de que saibam julgar o que é certo e o que é errado. Enquanto os valores éticos se traduzem em algo mais reflexivo, no que diz respeito a pensamentos considerados certos ou errados por uma sociedade ou mesmo por uma pessoa. Os valores éticos são essenciais para que o homem conviva numa sociedade sem que haja dano a outras pessoas. Logo, esses valores contribuem para que a sociedade possa funcionar de modo adequado. Só um minuto, gente. Desculpem, a garganta não está muito legal hoje, não. Onde eu estava? Aqui. Um valor ético fundamental é a justiça. Então, antes de entrar no próximo parágrafo, fazer um comentário até de uma situação que foi vexatória, mas a gente acaba achando engraçada.
um juiz que apareceu na câmera, na câmera com a toga, camisa, mas ele estava de cueca. Vocês viram isso? Durante uma sessão. A sessão estava sendo transmitida, um juiz do STJ. Vou botar aqui para vocês. A sessão estava sendo transmitida virtualmente e ele se descuidou e apareceu de cueca na sessão. Aí entra, né, foi horrível, né? Foi complicado. Mas, enfim, entra nessa questão da ética. Eu estou na minha casa. Eu estou aqui ministrando uma aula para vocês. Cabe a mim um comportamento que seja adequado a este momento, né? Eu não estou com a roupa que talvez eu fosse trabalhar na escola hoje. Estou com uma roupa mais batida, né? Aquela roupinha melhor que a gente tem de ficar em casa. Mas é uma roupa adequada ao meu trabalho, né? Em todas as considerações. No caso de um ministro, né, do STJ, a gente espera a mesma coisa. Então, o que se vê é que ele colocou a camisa, a gravata, a toga e na parte de baixo, nada. Ou melhor, cueca. Investigação da prática de delito de lavagem de dinheiro. Eu posso investigar a imputação. E, além disso, né, você percebe que a estante de livros, ela é um filtro, né? Eu posso investigar a imputação. Pelo jeito que a gente vê aqui, a estante de livros dele é um filtro. Essa é uma questão ética complicada. Para ele, tá tudo bem. E para as outras pessoas que estão assistindo? O que vocês acham disso? Turma? Bem, continuando, um valor ético fundamental é a justiça. Todas as pessoas devem agir de forma justa para que haja uma convivência harmoniosa e pacífica em sociedade. As ações que estão distantes deste valor ético também contra o bem-estar social. Desculpa, faltou uma palavra. As ações que estão distantes deste valor ético atentam contra o bem-estar social. A liberdade se menciona como um valor ético. Os atos destinados a coartar
a liberdade dos sujeitos não são éticos. De todas as formas, as pessoas devem fazer-se responsável dos seus, está digitado errado, dos seus atos, uma vez que a responsabilidade é outro valor ético, que reage ao funcionamento das comunidades. Caso contrário, a liberdade poderia atentar contra a justiça, por exemplo. É o que a gente vê acontecendo hoje em muitas comunidades onde a gente tem o poder paralelo, né? Muitas coisas que acontecem e que algumas vezes você é obrigado a sobrepor as suas questões éticas aos seus valores éticos por conta de se manter seguro. E isso acaba indo contra a sua liberdade. Alguém quer falar alguma coisa? Então, a gente para aqui, falta só praticamente 2 parágrafos e eu fecho esse assunto na próxima aula. Eu vou fazer a chamada e eu gostaria de que vocês respondessem com áudio ou levantassem a mãozinha, por gentileza. Quem não levantar, eu vou dar falta, tá? Alexandre não está. Andrew? Oi, professor. Ana Clara? Presente. Clara? Não está. Fabiano? Fabrício? Giovana? Presente. Giovanni? Giovanni? Iron? Presente. João Marcelo? Luana? Presente. Lucas? Lucas Braga? Presente. Lucas Dias? Presente. Lucas Gama, respondeu? Lucas Gama? Luciano? Presente. Maria Eduarda Cardoso? Maria Eduarda Lourenço? Miguel? Rafael? Rafael Manabe? Tiago? Presente. Vinícius? Iana? Cauã? Ok, gente, obrigada. Bom dia para vocês. Bom dia.